E aí, galera, vamos falar mais um pouquinho aí de como não ser um bom fotógrafo. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso esses dias, o vídeo anterior. E eu tava pensando em mais algumas coisas que eu poderia ter falado a respeito de como não ser um bom fotógrafo. E outro ponto interessante aqui que eu queria lembrar vocês é do excesso de marketing. Como assim? O excesso de marketing, ele é um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo para você do que é o excesso. Você abre uma barraquinha de cachorro quente. E aí você vai para o Facebook, vai para as redes sociais, vai para a rádio, vai para todos os meios de comunicação possíveis aí. E aí você vai lá, faz toda a propaganda, né? Vai para a sua barraquinha, o seu trailer, o seu food truck, agora está na onda do food truck, né? Você abre o seu negócio e tá lá, você começa a trabalhar, né? Pega a salsicha, o pão, os molhos e deixa tudo ali certinho. De repente começa a chegar gente. Aí vem 2, 3 pessoas, você faz o hot dog ali, o cachorro quente, entrega para aquelas 2 pessoas. De repente começa a fazer uma fila gigantesca e começa a aparecer um monte de gente para comer cachorro quente. E aí você não sabe mais o que fazer, porque você vê a fila enorme e vê que você não tem mão de obra suficiente para atender aquelas pessoas. De repente você começa a ver que os seus insumos, né, estão terminando, a salsicha está acabando, ou o pão já está quase no fim. E aí você começa a entregar um produto muito ruim. Você começa a cortar tudo aquilo que você já tem pela metade para poder atender a todo mundo. O que vai acontecer? Na propaganda você disse que entregava um cachorro quente inteiro. Tem as fotos, apesar de serem meramente ilustrativas, mas tem uma foto de um cachorro quente inteiro. E aí na hora que a pessoa paga o preço lá, 5, 6 reais, ela pega só metade do cachorro quente. Você provavelmente não vai conseguir atender a fila de pessoas e você vai criar um marketing negativo em cima daquilo que você criou. Você pode usar uma boa marca de salsicha, você pode usar uma boa marca de pão de cachorro quente, você pode ter até um ótimo tempero, mas as pessoas ainda vão sair insatisfeitas. Então você tem que ter cuidado na hora de fazer marketing. Eu sou muito cuidadoso com isso porque antes eu era muito mais afoito, eu queria muita visualização, eu queria muita bagunça, eu queria muito furdúncio para na hora entregar um material muito mediano, muito fraco e bem abaixo das expectativas que os clientes criavam sobre aquela proposta. Eu ia lá, fazia uma propaganda de qualquer outra coisa, porque apesar de eu não ter nenhum tipo de faculdade, publicidade, nada, eu sempre fui muito ligado a essa coisa. Já trabalhei em loja, fui vendedor, fiz porta de loja, trabalhei com vitrine. Então, assim, eu sou muito das vendas, sabe? Então, eu sempre fui muito focado nessa coisa de fazer barulho, de trazer as pessoas, de criar uma expectativa grande, às vezes por uma coisa que... Então, isso pode atrapalhar você quando você começar a fotografar. Você vai começar a fazer seus pequenos ensaios, você vai transformar aquilo numa coisa gigantesca, cobrando às vezes um preço muito baixo, ou às vezes investindo demais em publicidade, às vezes investindo demais até no equipamento. Quando eu falo em... Outro ponto interessante. Quando eu falo em investir em equipamento, eu não estou falando para você comprar uma câmera muito cara ou comprar uma câmera muito barata ou você comprar só Nikon ou só Canon. O que eu estou querendo dizer é que você precisa de ferramentas, né? Você vai numa oficina mecânica que tem lá, tem parafuso, tem chave, tem marreta, tem chave de fenda, chave Phillips, tem calibrador de pneu, tem uma porrada de coisa. O cara não tem apenas uma chave de roda. Ele tem N tipo de ferramentas diferentes para situações diferentes. Na fotografia é a mesma coisa. Uma grande burrice que eu sempre coloquei na minha cabeça é que fotógrafo tem que ter a câmera. Isso é óbvio. Mas e o flash? E a iluminação, uma iluminação artificial? E talvez um curso? E talvez umas 2, 3 lentes legais? Uma lente bem grande angular? Uma lente mais fechada? Uma teleobjetiva? Você precisa ter mais
você precisa ter variedades, porque a fotografia ela não é um quadradinho que você sempre faz sempre a mesma coisa. Você tem que ter um mercado, você tem que ter um range bastante equilibrado para que você possa atender o maior número de clientes possíveis dentro da sua proposta. Você vai fazer fotografia de casamento, fotografia de ensaio, vai fazer fotografia de alimentos. Independente, você precisa ter equipamento. Já dei um exemplo no vídeo passado sobre ir fotografar aniversário sem iluminação. Chegar lá, a luz abaixou, me ferrei. E não adianta você achar, não, vou comprar então já uma câmera que vai de ISO 100 a ISO 1 milhão. Não, você não vai conseguir, porque você vai ter uma câmera cara, você não vai ter como comprar mais nada, você só vai ter a sua câmera. E aí vai ficar difícil para você trabalhar, né? Você vai querer recuperar o dinheiro que você investiu e aí você vai começar a cobrar um preço também muito fora para compensar os investimentos descabidos que você faz. Então tudo isso culmina em fracasso. Eu digo isso, galera, porque hoje tá uma febre, né? Hoje, com a popularização da fotografia, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer mudar de profissão, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer viver o nosso sonho, né? Porque agora o mantra, né, de todo mundo é esse. Não, temos que ter qualidade de vida, temos que viver nosso sonho e tal. E aí você pega o seu sonho, que é a fotografia, quer transformar num ganha-pão, numa profissão, e aí você vai meio na raça, né, baseado só em conteúdo aqui do YouTube, sem procurar profissionais, sem estudar, sem entender de mercado, né? Você tem uma noção basiquíssima de como formular preços e essas coisas assim. Sem isso, cara, fica difícil mesmo. Eu digo porque eu sinto essa dificuldade. Eu fui afunilando muito, sabe? Fui indo sempre pelo mais fácil e apelando muito para a prática. Não, porque a prática. É ótimo você saber fotografar, é óbvio, né? Você tem que saber fotografar, você tem que praticar. Mas, sabe aquela coisa do equilíbrio? Você não pode ser nem exagerado e nem faltoso, você tem que ficar ali, ó. Bom, essa foi mais uma dica, então. Se eu deixei de falar alguma coisa que vocês deixem aí nos comentários. E logo tem mais vídeo aí a gente falando sobre esses assuntos que tá muito legal. Valeu, galera!